Baralhos e figurinhas, jogando com a materialidade e a decolonialidade. Ódio, racismo, preconceito e discriminação fazem parte da história do Homo sapiens. Segundo Harari, 2019, esses sentimentos surgem com as realidades imaginadas, que criamos diferenciando e hierarquizando o outro para sua dominação, que se exerce, segundo Santos, 2008, através do colonialismo, capitalismo e patriarcado, e que feministas negras brasileiras como Gonzalez, 1984, e Ribeiro, 2017, vão acrescentar racismo e sexismo. Este artigo apresenta a hipótese de mudança no modo de pensar da humanidade, Flusser, 2009, a partir da relação causa-consequência da lógica tempo histórico linear dos textos escritos para o significado imediato das imagens através do pensamento mágico e magético circular. A partir daí, o artigo discute o conceito de Homo ludens, Flussen, 1967, o homem que joga, e como a materialidade da experiência física com o jogo de cartas pode ajudar a quebrar estereótipos para o ensino da história das heroínas negras brasileiras. Entender o que nos une como espécie e que ainda assim nos separa é essencial para entender os ciclos de ódio e racismo que levam a conflitos entre populações, comunidades, etnias, crenças e irmãos. Criaturas da cultura e da linguagem, o Homo sapiens conseguiu superar todas as outras espécies animais, incluindo pelo menos 5 outras espécies humanas. Isso aconteceu devido à criação da cultura e ao aprimoramento das linguagens de comunicação, que Harari, 2019, chamará de revolução cognitiva. É dessa época que datam as primeiras representações imagéticas, certamente também as primeiras religiões e, provavelmente, as primeiras estratificações sociais que hierarquizam e diferenciam um ser humano do outro. A segunda grande diferença, e isso é definitivamente único em nossa linguagem, é a capacidade de transmitir informações sobre coisas que nunca vimos ou ouvimos. Histórias de ficção, mitos, ideologias, políticas, crenças religiosas, sistemas jurídicos, etc. É apenas por meio da fé, a certeza das coisas que não vemos, que podemos dizer, por exemplo, que uma etnia pode escravizar a outra, a mulher deve ser submissa ao homem e a cultura da minha nação é superior à da sua. O filósofo tcheco-brasileiro Wilhelm Flusser pensará em outra categoria para definir o que nos separa de outras espécies, incluindo humanos e outros animais, a partir do século XX. Somos Homo ludens, o homem que joga. De qualquer forma, toda a nossa compreensão do mundo é codificada e mantida ou transmitida pela linguagem e pela mídia. Nesse ponto, teríamos 2 níveis de realidade. A primeira realidade, que seriam os fatos presenciados no lugar e na hora em que ocorrem, e a segunda realidade, que é a narrativa oral, visual ou escrita desses fatos. Essas realidades precisam de uma mídia para ser transmitida e mantida pelo cérebro humano, a mídia primária, o próprio corpo humano. Ou uma mídia secundária, baseada em suportes físicos, ou uma mídia terciária, dependente de equipamentos elétricos. Cada mídia possui uma dimensionalidade diferente, passando pela experiência tridimensional corporal da primeira realidade para a bidimensionalidade de imagens em superfícies físicas planas, para a unidimensionalidade do texto, que alinha palavras e letras, até a nulodimensionalidade dos pulsos elétricos. A partir do esquema apresentado, é possível inferir que cada vez que a mensagem passa de um desses níveis para o inferior, ela perde quantidade e qualidade nas informações que transmite. Obviamente, você conhecerá a realidade de uma determinada comunidade, tanto étnica quanto cultural, muito melhor se viver intimamente com seus membros por um tempo, do que assistir, por exemplo, a um filme, ler um livro ou rir de um meme preconceituoso no WhatsApp. É a partir dessa ideia que o palestino Eduard Said vai criticar o retrato que europeus e depois americanos fizeram do Oriente Médio. A indiana Spivak, 2014, vai reivindicar o direito de palavra do subalterno. O português Boaventura de Sousa Santos, 2015, situará o sul global para além da geografia. E a brasileira Djamila Ribeiro, 2017, explicará o que significa o termo lugar de fala. Hoje, vivemos na era da visibilidade, da aparência, da imagem, especialmente a digital e eletrônica.
A forma de pensar que mudou a nossa sociedade atual e as epistemologias científicas que utilizamos em nossos trabalhos acadêmicos, entretanto, foi a mesma que surgiu com a invenção da escrita e se tornou hegemônica com o surgimento das grandes religiões baseadas em escrituras sagradas, a tempo histórico linear. Trata-se de um tipo de raciocínio que leva em conta o presente, o passado e o futuro, a causa e a consequência. O modo de pensar pré-histórico, ainda presente e fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, por ser utilizado desde antes da alfabetização, por outro lado, é diferente. Baseia-se no movimento circular do olhar sobre o desenho, a pintura, a fotografia ou o vídeo, que traz de uma única vez o sentido do que se vê. Por isso, é chamado por Flusser, 2009, de pensamento mágico e magético circular. As pessoas se apegam ao fascínio mágico das imagens, reforçando seus próprios preconceitos, e não se deixam convencer por argumentos racionais, sejam eles quais forem, conforme Flusser, 2006. Se as imagens são produzidas ou veiculadas por quem não conhece a primeira realidade dos fatos, elas serão sempre manipuladoras e manipuladas. Portanto, iniciativas de inserção lúdica de informações são fundamentais para combater preconceitos e estereótipos e trazer diversidade, não só de produtores, mas também de representações. As construções de subjetividade, obviamente, dizem respeito à comunicação, à educação e, em nossa época, às imagens que consumimos e nas quais queremos nos espelhar. Como nossas vidas e relacionamentos são cada vez mais vivenciados em ambientes digitais, é aqui que os construímos. Mas além das experiências digitais, também precisamos do contato físico, tridimensional, entre pessoas e com materiais unidimensionais, como livros impressos, e bidimensionais, como, por exemplo, cartas de baralho e figurinhas, para aprimorar o nosso conhecimento sobre o outro, quebrando preconceitos e estereótipos. Atualmente, existe uma nova geração de feministas negras brasileiras, como a escritora Jarid Arraes, autora de mais de 70 obras de literatura de cordel e livros como Redemoinho, Dia Quente, Um Buraco com o Meu Nome, As Lendas de Dandara e o seu mais conhecido, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. A literatura de cordel é uma tradição no Nordeste do Brasil que permite o acesso fácil, barato e extremamente popular a informações históricas e narrativas de personagens reais e fictícios. Sua linguagem simples, sua materialidade nas páginas coloridas em que é impresso e sua distribuição em feiras de rua, pontos turísticos e todo tipo de manifestação popular fazem do cordel um poderoso instrumento de discurso de impacto sobre essas populações. Quando uma autora negra como Arraes usa essa mídia para contar a jornada e as lutas das mulheres negras tornadas invisíveis pela história oficial, ela também usa todo o peso das imagens tradicionais em litogravura e xilogravura e outras técnicas para valorizar ainda mais as personagens. As histórias e imagens nelas contidas, porém, foram além de páginas sequenciadas e numeradas para uma nova materialidade lúdica, um jogo de cartas. Em 2019, o professor e então aluno de mestrado em novas tecnologias digitais na educação na Unicarioca, Alexandre Ferreira Francisco, decidiu utilizar os textos de 4 heroínas negras brasileiras do livro de Arraes, Antonieta Barros, Carolina Maria de Jesus, Laudelina de Campos Melo e Tia Seata, para desenvolver a sua versão inicial, um jogo que mescla cartas físicas e recursos de internet, o Contaí. Mas Francisco não foi o único a transformar a vida de importantes personagens brasileiras negras em cartas. Perla Santos, uma professora negra da Escola Municipal Mário Quintana, também desenvolveu um jogo de figurinhas para auxiliar no ensino de história e cultura afro-brasileira. A professora percebeu que as crianças gostavam de jogar bafo nos intervalos e decidiu pedir sua ajuda para desenvolver um conjunto de figurinhas totalmente original. Os textos das microbiografias de Dandara, Kim Pavita, Aqualtune, Teresa de Banguela, João Cândido e outros foram escritos por ela e as imagens pintadas pelos alunos, que também cortaram as figurinhas do tamanho e formato ao qual estavam habituados a jogar. O jogo de Francisco, certamente devido às suas pesquisas sobre tecnologias digitais e educação,
não poderia deixar de utilizar dispositivos conectados à internet. Mesmo assim, ele estava preocupado em oferecer possibilidades offline. Já Perla Santos optou por uma produção totalmente analógica, envolvendo os próprios alunos no trabalho manual de construção do jogo, numa dialogia docente-discente que pressente das mídias terciárias e se faz totalmente em primeira realidade. Textos e imagens, pensamentos e informações se misturam às experiências táteis, tornando a construção conjunta do conhecimento uma realidade que dificilmente será apagada da memória. O próprio jogo completa essa interação e torna a experiência ainda mais rica. Há muitos pesquisadores que escrevem sobre as diferenças nas relações de construção, transmissão e absorção do conhecimento em diferentes mídias, realidades e dimensões, incluindo estudos sobre gamificação. Para a maioria, há uma ligação clara entre o uso da internet e principalmente das redes sociais e o aumento do ódio, da intolerância, da xenofobia, do preconceito e também dos movimentos negacionistas. Assim, quando as histórias de nossos ancestrais saem da invisibilidade imposta pela violência epistêmica do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado e conseguem quebrar a bolha dos algoritmos trazidos na sociedade por autores com lugar de fala, temos que comemorar e divulgar. Assim, a materialidade das cartas passadas de mão em mão, das figurinhas em jogos de bafo ou disputada em competições amistosas, sem dúvida melhora nossa experiência em mídia primária tridimensional em primeira realidade, ajudando a formar um imaginário mais rico, diverso e profundo. Quando os pedaços recortados à mão em cartolinas fazem parte de um jogo, tornamos-nos ainda mais humanos, mais distantes de outros animais e também dos aparelhos que os cercam. O jogo, como diz Wilhelm Flusser, é o que nos distingue das máquinas, assim como o contato físico dos sentidos. Portanto, quando fizemos questão de utilizar nesse artigo não o texto publicado por ele, por Wilhelm Flusser, no jornal O Estado de São Paulo, em dezembro de 1967, mas sim o esboço datilografado em 3 folhas, agora muito amarelas, encontradas em 2016 e doadas ao arquivo Wilhelm Flusser de São Paulo, onde estão fisicamente disponíveis para acesso ao público. Muito obrigado.